Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui, graças a Deus, eu estou bem. Só estou um pouquinho ansioso, querendo conhecer vocês. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai se comunicando de forma virtual, fazendo nossos estudos remotos, para que o mais breve possível a gente possa estar pertinho um do outro. Tá bom? Então vamos dar continuidade à nossa aula. Na aula passada eu conversava com vocês sobre o sistema de numeração decimal. Falava sobre ordens e classes. E vou reforçar com vocês mais uma vez que a ordem de um número depende do número de algarismos que esse número tem. Ou seja, o número 37 é um número que tem 2 algarismos. Então ele tem 2 ordens. Mas como assim, professor? 2 ordens? Porque a ordem é o número de algarismo que o número tem. Se 37 tem 2 algarismos, então tem 2 ordens. Vocês só devem se atentar na contagem das ordens, porque elas acontecem sempre da direita para a esquerda. Ou seja, eu começo a contar as ordens do último algarismo, ou seja, 37 eu vou começar pelo 7. O 7 é a primeira ordem e o 3 é a segunda ordem, tá bom? As classes, a única mudança que vai ter é que para se contar as classes, eu vou contar 3 algarismos também da direita para a esquerda, começando pelo último. De 3 em 3 eu formo uma classe. Por exemplo, o número 1327. Eu conto 1, 2, 3 algarismos de trás para frente e coloco um pontinho. Quando eu coloco um pontinho, depois de 3 algarismos, é porque eu formei uma classe. E as classes também são contadas, como eu já falei, de trás para frente. A primeira classe, segunda, terceira, quarta, também da direita para a esquerda, tá bom? E para dar continuidade ao assunto, hoje a gente vai falar sobre valor relativo e valor absoluto. Observe aí comigo na imagem. Então, todo número é formado por algarismos, não é isso? 37 é um número que tem 2 algarismos. 28 é um número que tem 2 algarismos. 7.897 é um número que tem 4 algarismos. Então, todo número é formado por algarismos. E esses algarismos, eles têm valor dentro do número, seja relativo ou absoluto. Vamos ver a diferença aí. Eu coloquei para vocês aí, na imagem, a sigla de valor absoluto, a abreviação VA, e a abreviação de valor relativo, que é VR. Observe o número 168, é um número que tem 3 algarismos, ou seja, ele tem 3 ordens. A primeira ordem é o 8, a segunda ordem é o 6 e a terceira ordem é o 1. Observe que eu contei de trás para frente. O 8 está na ordem das unidades, o 6 está na ordem das dezenas e o 1 está na ordem das centenas. Mas o valor absoluto, não importa a ordem que ele esteja ou a classe. O valor absoluto vai ser sempre o algarismo em si. Por exemplo, observe aí o número 168. O valor absoluto do 8 vai ser 8. O valor absoluto do 6 vai ser 6. E do 1 também vai ser 1. Não vai mudar nada. Observe também o número 359. A primeira ordem desse número é o 9, a segunda ordem dele é o 5 e a terceira ordem é o 3. O 9 está na ordem das unidades, o 5 das dezenas e o 3 está na ordem das centenas. O valor absoluto também desses 3 algarismos, não importa a posição, vai ser sempre o algarismo em si. Observe que o valor absoluto do 9 é 9, do 5 é 5 e do 3 vai ser 3. Já o valor relativo, vocês vão observar aí na imagem, eu coloquei aí um quadro valor de lugar. Um quadro que eu coloquei 2 classes, classe dos milhares e classe das unidades simples. Então, o mesmo número 168
quando se fala em valor relativo, esses 3 algarismos vão ter valor diferente dependendo da ordem que eles estejam ou da classe. Acompanhe comigo aí. Veja que o 8 está na ordem das unidades. Então, esse 8 só vale 8 unidades. Já o 6 está na ordem de quê? Das dezenas. Então, ele vale 6 dezenas. E o 1 está na ordem das centenas. Então, ele vale 1 centena. E só para reforçar, uma unidade vale 1, uma dezena vale 10 unidades, uma centena, 100 unidades, uma unidade de milhar vale 1000 unidades, uma dezena de milhar, 10.000 unidades, e uma centena de milhar vai valer 100.000 unidades. E, dependendo do número, a gente vai ter outras ordens, outras classes. Então, gente, falamos sobre ordem, falamos sobre classe, falamos sobre valor relativo e valor absoluto. Agora também nós vamos falar sobre decomposição de números naturais, que é muito importante a gente também dar uma revisada nesse ponto aí. Então, o que é decomposição? Para decompor um número, pode seguir os passos seguintes. Veja aí os passos na imagem. Eu coloquei também outro quadro aí. Veja que a gente vai decompor o número 6.495. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocá-lo dentro desse quadro, um quadro onde separa as ordens e as classes. Veja aí que esse número, 6.495, é um número que tem 4 algarismos, ou seja, ele tem 4 ordens e 2 classes. Então, o 5 lá no quadro, ele está na ordem das unidades, o 9 está na ordem das dezenas, o 4 está na ordem das centenas e o 6 das unidades de milhar. Lembrando que uma unidade vale 1, uma dezena vale 10, uma centena 100 e uma unidade de milhar vai valer 1000. Então, o 5 está valendo 5 unidades. O 9, como está na ordem das dezenas, vale 9 dezenas, ou seja, 90. O 4, que está na ordem das centenas, vai valer 4 centenas, 400. E o 6, que está na ordem da unidade de milhar, vai valer 6 unidades de milhar, ou seja, 6.000. E para fazer a decomposição, olha só como foi que eu fiz. Eu sei que o 6 vale 6 unidades de milhar, então eu coloquei 6.000 mais o 4 aí, esse algarismo 4, vale 4 centenas. Então eu coloquei 400, o 9 vale 9 dezenas, coloquei 90, e o 5 vale 5 unidades. Aí eu fiz 6.000 mais 400 mais 90 mais 5, que é igual a 6.495. Essa é uma forma de decomposição. Outra forma de decomposição, eu coloquei aí ao lado o mesmo número. Eu usei a multiplicação. Eu fiz 6 vezes 1.000, que vai dar 6.000. 4 vezes 100, que dá 400. Fiz também 9 vezes 10, que dá 90. Fiz também 5 vezes 1, que vai dar 5. Então, quando eu multiplicar, fizer essas multiplicações e depois somar os resultados, eu também vou encontrar o número 6.495. Eu coloquei 2 exemplos aí de decomposição. Então, pessoal, baseado nos 2 vídeos, no de hoje e no vídeo da aula passada, vocês vão responder um exercício que eu vou propor para vocês, tá bom? Lembrando que o prazo de entrega desse exercício que vai acompanhando essa aula vai ser segunda-feira. Vocês vão ter a sexta, o sábado e o domingo e enviam para mim a devolutiva a partir de 1h da tarde. Eu vou estar recebendo as devolutivas de 1 às 5 da tarde de segunda-feira, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo para que a gente possa saná-las. Beleza? Um abraço em todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!